Eu já falei aqui sobre a preocupação do Elon Musk, do Steve Hall com a inteligência artificial, né? Que rumo que está tomando isso, né? O futuro obscuro que envolve a inteligência artificial e transcende a ciência, né? Parte aí para o misticismo. E mas isso aí já faz tempo que a ciência deixou de ser uma coisa lógica, racional, e misturou com misticismo, né? Você vê todas os projetos deles têm nome de deuses gregos, do panteão grego, mitologia e tal. E desde lá, né, o próprio Isaac Newton aprofundou nisso aí, né, nessa alquimia, nesse misticismo. Ele era discípulo do John Dee, que John Dee era o bruxo da rainha Elizabeth I, né, e usava muito de magia, ele era conselheiro e bruxo também, né? Então a ciência ela se mesclou, né? Você vai ao CERN ali, na entrada do CERN tem a deusa da destruição lá na porta, né? Tudo cheio de simbolismo, de misticismo, né? Se fundiu. Então a preocupação é realmente por esse rumo aí da inteligência artificial. Então estava vendo aqui, né? O oráculo de inteligência artificial da Delphi, né? Usa os problemas do Reddit, que é uma rede social muito usada nos Estados Unidos para debater dilemas, problemas, são fóruns de discussão, né? Para oferecer conselhos morais duvidosos, né? Então o pessoal está se consultando com a inteligência artificial. Então você tem um dilema moral que você não sabe como resolver, quer piorar as coisas, por que não recorrer à sabedoria da inteligência artificial, também conhecida como Ask Delphi, né? E desde que o Esquidel foi lançado, suas pepitas de sabedoria ter se tornado viral, né? Foi traduzido aqui pelo Google, em notícias, histórias, em mídias sociais. Certamente é assim que seus criadores pretendiam. Cada resposta é fornecida com um link rápido para compartilhar no Twitter. Uma inovação, né, que os gregos antigos não tinham disponível, os sábios, né? Faz uma piadinha aqui no final. Então você vê, ó, não é difícil ver porque o programa se tornou tão popular, já temos a tendência de enquadrar os sistemas de inteligência artificial em termos místicos, como entidades desconhecidas que se conectam com a formas superiores de conhecimento. E a apresentação de Ask Delphi como oráculo literal encoraja tal interpretação. Então o pessoal está vendo aí você pergunta lá, né? É, ser pobre é ruim, ele falando, né? E ser rico é bom. E aí você vem, tem preconceitos claros dizendo que a América é boa e que a Somália é perigosa, o que não deixa de ser verdade. E é passível de súplica especial, observando de que comer bebês está bem, tá ok, pode comer bebê, desde que você esteja realmente com fome, né? Esses são os conselhos lá da inteligência artificial. Isso tudo é em fase experimental, né? A partir disso, ele vai se aprofundando e vai se tornando cada vez mais preciso, né? E aí tem toda a reportagem aqui. Todos esses programas dependem da internet para fornecer os dados de que precisa. Os dados que você fica colocando aí na rede, eles vão captando. Portanto, é claro que absorve muitas e variadas crenças humanas que encontram lá, incluindo as mais desagradáveis. Então, ele pega as coisas boas e ruins do ser humano que você põe na rede, ele vai fazendo suas conexões e vai emitindo aí suas sínteses, né? A maioria das pessoas, eu acho, concordaria que ele responde a esses detalhes de maneiras interessantes e frequentemente válidas. Ignorar uma chamada urgente é rude. Por exemplo, ele fala, né, que é rude você ignorar uma chamada urgente. Mas ignorar uma quando você não pode falar no momento é bom. O problema é que essas mesmas sensibilidades significam que o sistema pode ser facilmente manipulado, tá? Então você vai vendo se o Ask Delphi é uma fonte confiável de sabedoria moral, então qual é o seu propósito real? Se, já que ele não é confiável moralmente, então qual que é o propósito? Uma isenção de responsabilidade no site da demonstração diz que o programa é destinado a estudar as promessas e limitações da ética da máquina. Estão estudando a ética do computador, né? E o próprio trabalho de pesquisa usa enquadramento semelhante, observando que a equipe identificou uma série de desafios subjacentes em máquinas de ensino a se comportar de forma ética, muitos dos quais parecem senso comum. Então, você vai ali
A reportagem é maior, né? Você só li alguns trechos, você pode dar uma lida aqui. Você vai aqui no site do Pergunte ao Delphi, também está traduzido aqui pelo Google, né? E aí você bota aqui uma pergunta e põe ponderar e ele vai te dar uma resposta, tá? Para você tomar suas decisões, se é que você é louco de fazer isso. Mas aí, como eu falei, que cai no misticismo e tal, eles mesmos estão preocupados com isso, né? Não é que os fanáticos da igreja, religiosos estão preocupados. Não, eles estão preocupados. A mídia e a ciência está preocupada. Então, aqui, ó, a demoniologia e a inteligência artificial. Como superar o medo e aproveitar o abraço sombrio da inteligência artificial. E aí você vai vendo aqui. Nossa, aí um temporal. Houve um grande rebuliço nesse verão sobre a remoção pelo Google de seu famoso lema não seja mal, né? De vários lugares do seu código de conduta. Eles tinham isso aí, esse lema, e ele foi removido. Na verdade, o Google manteve o lema, mas em algum lugar no final do seu código esconderam esse lema. Podemos questionar os detalhes, mas o que está claro é que não ser mal se tornou uma prioridade de nível inferior na fábrica algorítmica, por exemplo, na indústria algorítmica, né? Ou seja, já não é tão prioridade esse negócio de não ser mal para eles, porque já que está mexendo na ética e na moral ali, está botando tudo de forma relativa. As revelações de que o Google está emprestando seu serviço de inteligência artificial para aprimorar a capacidade de seleção de alvos dos robôs assassinos voadores militares deram suporte a essas preocupações. Até mesmo as elites do Vale do Silício têm que admitir que a frase robôs voadores assassinos tem um tom um pouco maligno. E aí eles convocaram esse Larry Page, que é o dono do Google, né, se recusou a aparecer para responder algumas perguntas no Senado nos Estados Unidos sobre os abusos da indústria digital. Ele nem apareceu lá. Em condições normais, não é necessário que as empresas declarem abertamente que não serão más, né? Óbvio, a sua empresa vai ter que fazer uma placa lá, ó, nós não somos mal. Isso não acontece. Temos como certo que as empresas, embora possam ser amorais, né, pelo menos tentarão não ser verdadeiramente perversas. O fato de que o Google já teve que tornar explícito o objetivo de a longo prazo de não ser mal nos permite saber que os padrões morais da Big Tech não são tão rígidos quanto fora do Vale do Silício, né? Essa é a grande questão. Eles nos alertam que nossos medos da inteligência artificial são obstáculos irracionais. A gente ter medo do que a inteligência artificial pode proporcionar no futuro são medos irracionais, inconvenientes, atrapalhando o que poderia ser uma bela revolução que transhumanista, né? Eu botei um vídeo aqui sobre, né, uma pitada de transhumanismo. Todos os vídeos que eu coloco aqui, pessoal, é só um impulso para você pesquisar por si só, tá? Talvez o exame crítico e a regulamentação da inteligência artificial sejam inúteis para o alto escalão de pessoas que tendem a se acostumar em conferências sobre o futuro digital. Ou seja, tentar regulamentar esse pessoal é inútil, eles não se importam, né? O que eles decidem lá nas conferências dele é isso aí. É fácil esquecer, à medida que as previsões do futuro gloriosos das utopias transhumanistas fluem livremente do Vale do Silício, que ninguém escrevendo sobre o futuro da inteligência artificial sabe realmente o que vai acontecer, nem eles sabem aonde isso vai dar. Portanto, em vez de descartar os medos das pessoas como desinformados, a coisa racional para o Vale do Silício, né, para eles lá, é tentar aprender com esses medos, já que não tem jeito. Chegou a hora de os titãs da tecnologia aprenderem a enfrentar seus demônios. E aqui, como eu falei do Elon Musk, né, a comparação da inteligência artificial com o demônio foi feita pelo Elon Musk, CEO da Tesla. Ele alertou: estou cada vez mais inclinado a pensar que deveria haver alguma supervisão regulatória, né? Tipo, esse negócio não vai acabar bem. Talvez em nível racional e internacional, nacional e internacional, apenas para garantir que não façamos algo muito tolo. Com inteligência artificial, estamos convocando o demônio. O futurista Gary Leonard
traz à tona a metáfora demoníaca do mundo digital quando fala sobre a barganha faustiana ali do Fausto, né, do Goethe, é, entre nós e o Facebook. Nika, Nikarika Singh pergunta: estamos criando um satanás digital? Enquanto a Forbes pergunta, a famosa revista Forbes, os marqueteiros fizeram uma barganha do diabo com a inteligência artificial? Então, eles estão. é, Aí fala aqui sobre demônios metafóricos, né? Aqui, demônios literais, realmente, né? Eles assumem que existem demônios e tal. E metafóricos, sendo nós mesmos que criamos os próprios demônios, aquela coisa toda. Então, vale a pena dar uma lida. Formas primitivas de inteligência artificial, como a Alexa, da Amazon, já estão cruzando fronteiras, desafiando as normas culturais, muitas vezes sem a permissão das pessoas que usam os serviços digitais. Isso é uma coisa bem clara, né? Sei que tem uma Alexa, esses negócios aí que fica conversando com você. Se os magnatas do Vale do Silício querem reformular sua inteligência artificial ambiciosa como mais divina e menos demoníaca, sempre caindo, ó, você vê que eles não abrem mão da parte mística, né? Mas querem transformar em algo mais divino do que demoníaco, eles precisarão aceitar a existência de zonas livres de inteligência artificial, o que eu acho muito difícil agora com a chegada do 5G, lugares onde as pessoas podem obter refúgio do enxame de assistentes que estão sempre ouvindo, sempre observando, sempre se servindo de qualquer parte das nossas vidas que possa ser mais proveitosa para os seus mestres infernais. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. É só entrar aqui e ler a reportagem. Isso me lembra muito o Apocalipse 13, né? Ordenou que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Deus é bom, Deus é maior, tempos sombrios pela frente. O que a gente tem que fazer, você já sabe, buscar Deus, se agarrar com Deus, porque nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Deus abençoe sua vida. Abraço.